Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Patrícia e eu estou aqui na Casa de Honra para te estimular a ter mais intimidade com o nosso Deus. Nós estamos numa série chamada Cultivando o Caráter de Cristo. Então, se você não viu os episódios anteriores que falam sobre o fruto do Espírito, eu sugiro que você clique no link que fica abaixo aqui do vídeo, na descrição, e confira a playlist completa. E hoje nós vamos nos aprofundar em duas virtudes desse fruto, que é a amabilidade e a bondade. O que é a amabilidade? A amabilidade também é muito conhecida como benignidade em algumas versões bíblicas, que é a característica da pessoa que é amável, da pessoa que é gentil, da pessoa que quer sempre fazer o bem aos demais, né? E Jesus é o nosso maior exemplo em amor, e ele nos ensinou que nós devemos amar o outro assim como ele nos amou. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 28, diz o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe aos que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E sim, ele nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos, os nossos perseguidores, aquelas pessoas que a gente, por algum motivo, não gosta. E isso só é possível quando o amor dele está em nós e também quando o Espírito Santo nos ajuda. Porque se depender só da gente, a gente não vai querer fazer, a gente não vai querer amar o outro, né? Então, a gente tem que amar o outro até mesmo quando a gente não gosta do outro, né? Não gosta dele. E além da amabilidade, nós temos a bondade. A bondade é uma virtude que se manifesta, ela se concretiza através de atos de generosidade e de benevolência. Enquanto a amabilidade foca na forma que nós devemos tratar o outro, a bondade, ela está ligada mais ao desejo de fazer o bem para o outro, mesmo que isso exija sacrifícios. E a Bíblia, ela tem vários exemplos de bondade, né? E uma história que eu gosto muito é a história de José. José, filho de Jacó, né? Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, chegou a ser governador do Egito. E quando ele teve a oportunidade ali de pagar com o mal tudo que fizeram contra ele, ele fez ao contrário. E isso está em Gênesis capítulo 50, versículo 20, onde José diz o seguinte: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Um outro exemplo muito marcante na Bíblia é o exemplo de Boaz para com Ruth. Em Ruth, capítulo 2, versículo 12, Boaz reconhece o sacrifício que ela estava tendo com a sogra, né? Que ela estava tendo ao cuidar da sogra. E ele agiu com bondade, permitindo que ela colhesse o alimento nos campos dele. E ele também forneceu ali a segurança para as duas, né? E a bondade é também exaltada em várias passagens bíblicas. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, lemos: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e ames a bondade, e andes humildemente com o teu Deus. Além disso, Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 32, disse: Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E outro exemplo muito conhecido
né, onde Jesus mostra o seu imenso poder de bondade e amabilidade, ocorreu em João, capítulo 8, versículo 3 ao 11, que conta a história da mulher que foi pega em adultério. Então, os líderes religiosos da época trouxeram para perto de Jesus uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E eles queriam, né, que a lei de Moisés, que a lei ela fosse cumprida, né? Ali essa mulher seria apedrejada. E, no entanto, Jesus, num ato de extrema bondade, misericórdia, generosidade, não condenou essa mulher. Ele disse lá em João 8, capítulo 7, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E após essa declaração, um a um foi saindo do local e chegou um momento em que só ficou Jesus e a mulher, né? E aí Jesus perguntou, mulher, aonde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, ele não apenas protegeu a mulher da condenação física, como também ofereceu a ela uma nova oportunidade de uma vida diferente. Ele agiu com misericórdia, ele se recusou a ser cruel, ele se recusou a ser vingativo e, ao mesmo tempo, incentivou a mudança com muita gentileza, com amor, né, com generosidade. E a bondade e a amabilidade de Jesus está presente em toda a vida dele, em todo o ministério. Ele sempre buscou restaurar, curar, perdoar, mesmo aquelas pessoas que aos olhos do mundo mereciam, né, a condenação, como foi esse caso que eu acabei de citar. Então, essa é a essência da bondade divina, é oferecer graça onde não há mérito, é estender a mão para um caído, né? É tratar todos com dignidade e respeito, todos, sem distinção. E como podemos ter essas virtudes, né? Como a gente pode desenvolver isso na nossa vida? Então é importante cada dia mais conhecer mais e mais a Deus, porque Deus é amor. E se você o conhece, se você mergulha, se você estuda a palavra dele, você aceita a vontade dele para a sua vida e, sobretudo, você quer ficar mais parecido com Cristo, né? E isso significa que a gente se torna capaz, né? Mais capaz de servir ao outro com amor. Fica aí de lado a vaidade, o egoísmo, o orgulho. A gente tem sempre aquela vontade de ser servido o tempo todo, né? Então tudo isso fica de lado para servir ao outro. Mas não é servir de qualquer jeito, é servir sim com amor, né? E quando a gente se dispõe a viver dessa maneira, o fluir de Deus, ele resplandece para os demais. E o poder dos pequenos gestos, que a princípio são um pouco insignificantes, eles podem trazer luz aonde tem escuridão, né? Então, um pequeno gesto que seja um abraço afetuoso, um sorriso, uma atenção a mais, um carinho a mais, um ato de generosidade de forma espontânea, pode ter bastante significado para alguém que precisa, né? E, sobretudo, Deus se alegra com essas pequenas atitudes, porque elas vão frutificar mais à frente. E Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 ao 10, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família de fé. Esse versículo nos lembra que a prática da bondade, né, é algo que Deus valoriza e que vai produzir certamente o fruto no tempo certo na vida da pessoa. É isso, é buscar em oração ajuda, apoio do Espírito Santo para que a gente consiga desenvolver as virtudes, que nós possamos aí ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que nos rodeiam. Tá bem? Um beijinho e até o próximo vídeo.